Hoje é dia 8 de fevereiro de 2022, são 12 horas e 8 minutos em Franca, São Paulo, uma terça-feira. Estamos realizando o culto cristão no lar em Franca, São Paulo. E para isso optamos nesta fase pela leitura desta obra, A Morte e o Seu Mistério. A Morte e o Seu Mistério é uma obra produzida por Camilo Flammarion, ou Camille Flammarion, Camille com 2 L's, Flammarion com 2 M's, um astrônomo. À sua época, ele se deteve a estudar os fenômenos psíquicos, os fenômenos da mente. E nesses estudos ele descobriu que o ser é imortal. Então ele fez uma trilogia, A Morte e Seu Mistério, volume 1, que trata da aparição, vamos dizer assim, dos fantasmas, das pessoas que não morreram, ou seja, o indivíduo não morreu e o seu duplo se apresenta em diversos locais. Então o volume 1 ele se ocupou com esses casos. No volume 2, ele trata da aparição dos, abre aspas, fantasmas, ou seja, dos seus duplos, de indivíduos que estão à beira, estão agonizando. Então, no caso, esse segundo volume, segundo tomo, vai tratar desses assuntos. E ele fez também um terceiro volume, A Morte e Seu Mistério, volume 3, que trata da aparição dos, abre aspas, fantasmas, ou seja, do duplo do indivíduo que já desencarnou. Então ele tratou da aparição de pessoas, inclusive com fotografias, né? De pessoas que se fizeram mostrar antes, durante e depois do desencarne. Nesse particular, no segundo volume, ele apresenta aqui um pensamento socrático. Ninguém sabe o que é a morte, nem se ela será o maior dos benefícios para o homem. E apesar disso, todos tememo-la, como se fora o pior de todos os males. Atenienses, ó atenienses, acabais de me condenar a este epílogo da existência da forma, a morte. E a voz divina, que sempre se fizera presente em meu mundo íntimo, nesse instante ela se calou, ela se silenciou. E eu entendo que o que ocorre deve ser para o bem. Então achei por bem não me defender perante meus juízes, perante os meus acusadores. Vou sofrer. Submeto-me à sorte a que me condenastes, ó juízes e acusadores atenienses. Entretanto, tal qual me submeto à minha sorte, à sanção que me foi imposta, certamente meus acusadores e juízes hão de submeter-se às sanções que lhes são próprias. Acredito que é deste modo que as coisas deviam se passar. E no meu entender, conforme já o disse, acredito que seja para o melhor. Quando a morte se aproxima do homem, o que há de mortal, de perecível,
certamente desagrega-se e retorna para a natureza. Entretanto, o que nele há de imortal, de incorruptível, retira-se intacto. Nós estamos à página 79 e 80 desta obra, do segundo volume, A Morte e Seu Mistério. Acusam-lhe, por vezes, sobretudo certos espíritos antecipadamente convencidos, de ser difícil, nas minhas interpretações, de não afirmar com facilidade a ação dos espíritos. Peço, todavia, que não se perca de vista que o fim dos meus estudos metafísicos, os princípios severos, que não se compadecem com fogos fátuos. Se a ciência astronômica é a mais exata e o mais positivo de todos os conhecimentos humanos, deve-se à precisão de seus métodos de raciocínio, que tiveram também tão feliz influência nas ciências com as quais corrobora. A óptica, a construção de instrumentos de precisão, da física. Adquirimos o hábito de não nos satisfazermos senão com o que for demonstrado. E utilizaremos este método, aplicando-o com rigor matemático a todas as investigações. Um matemático, um astrônomo, um físico, um químico devem antes de tudo, raciocinar com precisão, rigorosamente, como máquina de calcular que não saísse do fato regulamentar. De que 2 e 2 são 4. O espírito acostuma-se a isso, acostuma-se ao método, e assim é-lo comigo. A isto devemos esforçar-nos por não sair desta forma ou desta norma de conduta, a qual as ciências de observação são credoras de seu valor, de seus progressos. É inquestionavelmente este o único método de raciocínio que se poderá estabelecer as ciências psíquicas, que até o presente tão vagas, tão incertas, e então estabelecer uma base sólida, inabalável. Mas a sua aplicação nem sempre é fácil. Ao menos sejamos sempre de boa fé, imparciais, conscienciosos. As duplas, ou seja, as aparições de vivos, as aparições dos moribundos e mesmo os que se já foram para outra, aparição dos mortos, foram consideradas por Schopenhauer como espécies de projeções da vontade. Ouçamo-lo um momento sobre o assunto. Palavras de Schopenhauer. Basta, escreve ele em Memórias sobre Ciências Ocultas, em Paris, em 1912, página 249. Basta que uma pessoa pense fortemente em nós para suscitar em nosso cérebro a visão de sua forma. Não apenas a título de simples imaginação, mas de tal forma que esta visão que se nos apresenta como uma
uma visão corpórea, que não poderia distinguir da realidade. Basta que se pense em alguém para que esse alguém nos veja a tal ponto de não se distinguir daquilo que objetivamente chamamos realidade. São, sobretudo, os moribundos, que manifestam tal poder e que, à hora da morte, aparecem. Por consequência, e em lugares diversos, corrigindo, são sobretudo os moribundos que manifestam tal poder e que, à hora da morte, aparecem por consequência aos seus amigos, ausentes. E há muitas pessoas ao mesmo tempo em lugares diversos. O caso já foi afirmado tantas vezes, e o testemunho de tantos lados, que o consideram indubitavelmente como certo. São palavras de Schopenhauer em Memórias sobre Ciências Ocultas, em 1912, a página 249. Continua Flammarion. Menciona um grande número de exemplos. Para ele, as duplas são sempre imagens subjetivas produzidas no espírito daquele que as vê. Mas a realidade não existe. Não admite que a alma seja uma substância que possa destacar-se do corpo, quer durante a vida, quer depois da morte. Abre aspas nas palavras de Schopenhauer. É absolutamente preciso que o espiritismo seja substituído pelo idealismo. Continua Flammarion. Creio bem neste ponto. Schopenhauer labora em erro. Acabo de folhear a obra de Jung e Stilling, cujas palavras ou cujas páginas ele cita. Este psiquista era professor da Universidade de Heidelberg e de Marburg e conselheiro áulico do Grão-Duque de Baden. Há nessas páginas, com efeito, curiosos relatos de aparições, mas há nelas também muitos sonhos, muitas falsidades. Pode ler-se nesta obra a afirmação de que o seu autor não compreende a astronomia. Ele não compreende a astronomia e que julga a Terra imóvel, à mercê do circundar do universo. Schopenhauer parece mostrar aqui o propósito de não aceitar a realidade objetiva exterior, aceitando, todavia, com segurança, a produção subjetiva, mas fatos são fatos, e aí estão. E os exemplos que cita não lhes dão razão. Assim assinala o fato relatado por Dupotet no seu, abre aspas, Tratado Completo de Magnetismo Animal, obra de 1856, a página 561. Se abrirmos esta obra, nela leremos a visita em sonho por um senhor Wilson, de Toronto, que se demonstra em duplicado numa vivenda da cidade de Hamilton, e
e é aí recebido por um servo a quem pede um copo d'água, encarregando o criado do quarto de exprimir o seu pesar à senhora da casa pelo fato de não o a encontrar. Era 19 de maio de 1854. Volvidos 10 dias, voltou à mesma habitação onde foi reconhecido pelos criados. Outro exemplo, menciona o redator de Theograph, que a Ausônia, aliás, em Ausônia, recebe a visita de um senhor Bailey de Filadélfia, o qual desaparece depois de lhe ter dito as seguintes palavras: uma densa nuvem se espalhou sobre o destino terrestre do homem. Fecha aspas. Encontrando no dia seguinte o mesmo indivíduo no vagão de um comboio, conversa com ele e o interlocutor termina assim a sua palestra: uma densa nuvem se espalhou sobre o destino terrestre do homem. Na maior parte dos casos, continua Flammarion, a aparição dá a impressão completa de um ser real. Ou seja, o indivíduo teve com aquele senhor que foi lá viajar de trem, falou, foi ouvido, e depois, quando o encontrou novamente no trem, repetiu as mesmas palavras, sendo ouvido igualmente como no momento anterior. Na maior parte dos casos, a aparição dá a impressão completa de um ser real, em carne e osso, ainda que seja a muitas pessoas ao mesmo tempo, e não a entidade a qual o aparecido poderia pensar, pois que na visita da senhora Hamilton foram os criados que a viram e não a dama, ausente da habitação. O problema é mais complexo do que supõe Schopenhauer, o qual, digamo-lo de passagem, nega alto e em bom som ser alemão, declarando que esta nacionalidade era desprezível até o último grau. Mas tiremos a conclusão deste capítulo sobre a dupla dos vivos. O conjunto de testemunhos que eu poderia alargar consideravelmente com uma série de documentos análogos. Aqui ele cita: vide, entre outros, Santo Agostinho, Cidade de Deus, livro 18º, capítulo 18º também. Atualmente, diante de mim, leva-nos a admitir dois gêneros de duplas. Primeiro, as que são devidas às projeções do pensamento sobre o cérebro dos percipientes, que eles são muito ou mais ou menos associados. Segundo, as que são exteriores, reais, objetivas. O ser humano pode desdobrar-se, repetindo, o ser humano pode desdobrar-se a uma forma análoga à nossa, separar-se do nosso corpo, tomar certa consistência, tornar-se visível, tangível, falar, produzir efeitos mecânicos, movimentar alguma coisa. Um dos casos que nós relatamos anteriormente, o hálito daquele indivíduo que projetou a sua dupla junto ao leito de uma senhora, ela sentiu o hálito do indivíduo.
Para nos recusarmos a esta consequência lógica, é preciso admitir que todos os casos observados ou são falsos, são mentiras, alucinações subjetivas, sem realidade, o que parece manifestamente impossível. Para responder-se que a conclusão que propomos é mais inadmissível, ainda que sua extravagância, e que em todos os casos, sendo mais fenômenos muito raros, não trazem luzes novas ao nosso conhecimento da constituição do ser humano, mas pelo contrário, são precisamente as anômalas que revelam as realidades desconhecidas, como as perturbações na ciência astronômica. Todavia, que podem ser essas duplas? Afinal, o que são essas aparições tangíveis, presenciadas por várias pessoas, de vivos, não são de mortos? Repito que, da minha parte, o que mais me desorienta é o fato de essas pessoas estarem sempre vestidas, porque nestas aparições de duplos as pessoas não estão nuas. Se admitirmos que existe no ser humano 3 elementos, o corpo material, que toda a gente conhece, a alma ou espírito pensante, associada a um corpo sutil, intermediário, como julga outrora a teologia egípcia. Parece que esse corpo sutil, etéreo, espiritual, segundo a expressão de São Paulo, não deveria ter qualquer forma. Ou antes, que se a condição da vida orgânica terrestre lhe impuseram uma forma, deveria ser a forma do corpo humano, do corpo nu, masculino e feminino. O que se opõe a isto? Por que estas manifestações de duplas não aparecem então nos corpos nus? Quem é que os veste? Seria a decência que faz com que estes corpos de duplos, esses fantasmas de vivos apareçam sempre vestidos? Não. A natureza. Na verdade, não há pudor. Na natureza não há pudor, não há indecência. Esses vestimentos são de convenção inteiramente artificiais. Uma dupla fluídica de ser humano, um corpo etéreo, um corpo astral, com uma blusa azul, um chapéu, um boné, um albornoz, uma saia lisa, uma saia lisa com crinolina, segundo a moda, luvas amarelas, luvas verdes, uma bengala, um guarda-chuva. É grotesco. É incompreensível. Dir-se-á que para fazer-se reconhecer. Mas o rosto não basta? E depois, um corpo astral não deveria ser vago, esvainecente, informe, mais ou menos
significativo, oferecendo simples forma plástica geral, sem minúcias, a simples particularidade do vestiário, levaria a sujeitar, vamos dizer, a existência real dessas duplas e pensar que tais aparições, tais espectros, não existem, senão no cérebro dos observadores. Esta interpretação, no entanto, é bem difícil. Nos casos que acabaram de ser relatados, por exemplo, seria preciso supor que 42 alunas do pensionato da senhora Sadieu foram alucinadas, ou que a narradora nos contou uma história falsa. Que toda a família da senhora Clary foi ofuscada, foi ludibriada, hipnotizada. Que as duas criadas que viram a dupla da senhora Jackson aquecer-se no lume do fogão da cozinha foram vítimas de uma ilusão. Apesar do inquérito bem feito, bem afirmativo, realizado pelo doutor Will, que o senhor Wilson não falou, nem tampouco o senhor Bailey, nem a esposa do pastor, nem o doutor B. da senhora Curb, e que a senhora Wilmot não foi vista pelo companheiro de seu marido no beliche do navio. Que as experiências de William Crookes, auscultando o fantasma de Kate King, tão tangível, tão feminino, são farsas. As fotos da médium ao lado da entidade em duplo são falsas. Numa palavra, rejeitar todas as observações, todos os fatos, todas as narrativas, sob palavras de honra, sob apresentação de inquéritos por parte dos pesquisadores, sob a presença de fotos. Numa palavra, rejeitar todas as observações em virtude de não as compreendermos. Rejeitar porque não se compreende? Não é este o nosso princípio. Talvez que a sequência dos fatos que temos a examinar nos esclareça. Não desesperemos. Reunamos as observações, comparemos, analisemos, enfim, estudemos. Seja como for, os testemunhos parecem insuficientes para afirmar a realidade da existência das duplas. Talvez que a sequência dos fatos que temos a examinar nos esclareça. Não nos desesperemos. Reunamos as observações, comparemos, analisemos, enfim, estudemos. Seja como for, os testemunhos parecem insuficientes para afirmar a realidade das duplas. Confessemos, porém, que nos restam ainda muitos mistérios a esclarecer.
Um violinista, em 1793, acaba de dar-nos um antegosto. Em certo número de sistemas filosóficos, religiosos, depois dos Rosa Cruzes, os teofilantropos, os Swedenborgianos no século XVIII, até os teólogos do século XX, apresentam documentos sobre o corpo astral, o corpo mental, o corpo fluídico, as aparições que concordam com as nossas deduções atuais, as quais nenhuma novidade dão aos seus adeptos. Compreendem que o que esta obra quer estabelecer, são provas experimentais, científicas, positivas, irrecusáveis, sobre as quais a religião futura será fundada. A religião positiva da verdade. Em lugar de ser revelações que se declaram estranhas, revelações estranhas à razão, em palavras, em raciocínios metafísicos. Parece-me que se uma das múmias deitadas nos sarcófagos egípcios do Museu do Louvre ressuscitasse hoje e lesse este capítulo, nada de novo encontraria. Nada de novo encontraria no que a múmia estaria a saber. A nossa conclusão pode se resumir assim. Eis a nossa conclusão. Além dos pensamentos forma, de novo, vamos lá. A nossa conclusão pode resumir-se assim. Além dos pensamentos forma, duplas subjetivas, duplas reais, objetivas, estão experimentalmente provadas por todos aqueles que se deram ao trabalho de estudar a questão, para que os primeiros, ou melhor dizendo, para os primeiros, a transmissão do pensamento, transparência de ondas cerebrais, sob a ação da vontade. Para os segundos, há atos materiais. No atual estado da ciência, toda explicação definitiva é impossível. Qualquer que possa ser essa explicação de futuro, tais estudos nos ensinam, antes de tudo, uma verdade bem evidente. É que há ainda muitas coisas para conhecer. É que a ciência não é um livro acabado. A ciência não é um livro acabado. Que somos extremamente ignorantes e que a natureza dos seres de vida, a vida e a morte, continuam a representar para nós interessantes mistérios a se sondar. No momento, adivinhamos o pensamento. É que o produtor de imagens projetadas à distância. Pelo momento, adivinhamos que o pensamento é produtor de imagens projetadas à distância. Vamos averiguá-los pelo nosso método positivo e estas observações nos conduzirão ao caminho das aparições de moribundos, ao caminho da aparição de mortos. Agora se inicia a parte 3. O pensamento produtor de imagens projetadas à distância.
Nós estamos então à página 85. Então, fazendo um retrospecto do índice, né? Nós tivemos da página 9 até a 39 os fatos expostos no primeiro volume provam irrefutavelmente a existência da alma. É uma pergunta, mas ao mesmo tempo uma afirmação. Segundo, as duplas de vivos, aparições experimentais, aparições experimentais, até então é aonde nós lemos. Esse está na página 39 até a 39. Entendi. Até 85. No item 3, a página 85, o pensamento produtor de imagens projetadas à distância, a cinematografia psíquica, transmissões telepáticas sensoriais. E este tema nós vamos deixar para a próxima leitura. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade deste encontro. Oportunidade que se reveste de uma limpeza da alma, de um abandonar paradigmas imediatistas, buscando no esforço de Flammarion, no século passado, que por sua vez busca informações no século anterior, no milênio anterior, buscando nos clássicos, inclusive, informações que, mesmo tendo, muitas das vezes, o carimbo, vamos dizer assim, né, de misticismo, mas que lá estão os clássicos, inclusive apresentando os mesmos fenômenos que hoje se observam sob o testemunho de palavra de honra, sobre o experimento sério de alguns pesquisadores, inclusive essa dupla de vivos, esse fantasma dos vivos se projetando sob a ação da vontade e sob o interesse, o estudo de pesquisadores muito sérios que têm o seu nome reconhecido diante dos seus trabalhos fora do metapsiquismo, que teriam muito a perder, mas que se despiram dos preconceitos, se expondo até a condição de poderem ser achincalhados, prejudicados socialmente. E, vamos dizer, numa época em que a honra, a palavra empenhada, muito valia. Então, diante desses corações que estão sinceramente à busca da verdade, nós louvamos esse esforço e agradecemos a Ti, Jesus, pelo seu esforço, por sua presença aqui na Terra, que tanto esforço, tanto desenhou para que nossos cérebros pudessem compreender a nossa filiação divina, a nossa origem divina e a nossa condição de seus tutelados, na condição de irmão mais velho, na condição de verbo criador que se fez carne, que fez acontecer as coisas aqui na Terra. Esta escola dos seres só existe
pelo teu pensamento, pela tua vontade atuante, pelo teu poder, o qual nós sequer imaginamos. Em fevereiro de 2022, hoje nós temos ciência de que, além de ser o Emmanuel, o enviado, o aguardado, referido há milênios por tantos profetas, inclusive com detalhes, aquele que havia de vir restaurar e vivenciar a mensagem. E qual é esta mensagem, Senhor? Amar, tal qual nos amaste, que seremos reconhecidos pelo amar. O que há de tão importante no amor, mestre? Esse é o nosso grande desafio. E o amor, mais do que para ser compreendido, é para ele ser vivido, experimentado. O amor renúncia, o amor doação incondicional, o amor que se dá e mais se tem. Curioso isto. É aquilo que se faz sem aguardar retorno, que nos permite a condição de recebê-lo multiplicado a 10, a 100 e a 1000 por 1. Quanto esforço desses irmãos revoltos que, em nome do Mestre Nazareno, estão aí a romper as lápides de túmulos vazios e, tal qual profetizado, as pedras falarão se os homens resolverem se calar, se omitir, cometendo este crime milenar do silêncio e da omissão. Bem sabemos, Senhor, que pouco temos a oferecer por nós próprios. Então pedimos à equipe de Flammarion que, junto à nossa voz, junto a esta música, junto a essas leituras, que magnetize este ambiente e faça com que cada um de nós se reconheça imortal, imperecível, com um potencial inimaginável. Conforme iríamos completar, Jesus já não é o Emmanuel, o Cristo da Terra. Em fevereiro de 2022, nós sabemos que Jesus é o Cristo de 5 planetas. Que depois de atingirmos na escala evolutiva a condição de espíritos puros, existe uma escala crística. E o nosso Cristo, responsável por 30 bilhões de almas aqui na Terra, 8, 9 bilhões encarnadas, é o responsável por mundos que sequer imaginamos em termos de ascensão, como Capela, como Alcione, e mundos primitivos que estão sendo criados agora para receber espíritos renitentes, tais quais nós mesmos, retornando a corpos que, como aconteceu aqui na Terra, estão descendo da árvore. O Homo erectus, o Homo habilis, para que, junto à natureza rústica, possamos ter apenas intenções de domínio, intenções de destruição em massa, tendo apenas uma clava à mão, um estilingue, um objeto cortante, contuso.
ao invés de fazermos guerras planetárias com bombas atômicas, com armas químicas, com armas biológicas, teremos apenas um pedaço de pau na mão e muita força de vontade para vencer a adversidade e termos saudades do paraíso terrestre perdido, tal qual os capelinos que vieram aqui, que muitos deles estão aqui até hoje. Nesta diversidade, nós nos encontramos, cada um de nós, diversos inclusive de nós mesmos, porque a cada segundo somos diferentes, a cada informação, a cada momento como este em que a realidade mortal nos envolve e nos faz vibrar as fibras da alma, lembrando de nossa origem, porque afinal de contas, estivemos tantas e tantas vezes no mundo espiritual. E aqui é o mundo espiritual. É o mundo da forma, mas é o mundo dos espíritos. Somos co-criadores e construímos a matéria tal qual nos interessa, tal qual nos capacitamos. Então, Senhor, diante dessas conjecturas, aqui nos colocamos sob os seus auspícios, sob a tua tutela, te implorando, Mestre, multiplica as vibrações deste momento, para que cada um de nós relembre a sua origem e saiba que há consequência em cada pensamento, em cada decisão, em cada vontade, em cada projeto, em cada ação, em cada conquista. E que justamente este convite ao amor que tu nos trouxestes, pessoalmente, vivenciado, exemplado, e na promessa ainda de que nenhuma de suas ovelhas se perdesse,